todos se tornassem nele um só. Uma realidade de vida pensada e vivida pelo Senhor com o desejo expresso de que o homem, neste seu êxodo para o Pai, se encontre verdadeiramente com o advento do Espírito, que não cessa em nenhum segundo de chegar à nossa experiência humana. Um Espírito novo, trazendo não apenas aqueles dons que chamamos tradicionalmente 7 dons do Espírito, mas uma infinidade de dons capaz de cumular e capacitar o homem na sua vontade de ser feliz para enfrentar o seu momento no dia a dia, da sua história, da sua luta, do seu trabalho, procurando vencer tudo aquilo que é obstáculo para experimentar uma vida nova. É bem verdade que as pessoas procuram viver a presença de Deus, não obstante as dificuldades de cada dia. Embora esta tentativa possa se parecer com uma Babel, uma grande confusão, é o Espírito do Senhor quem torna possível a vida nova, iluminando e tornando possível um discernimento de uma caminhada guiada ao destino do homem, que é a sua felicidade total, realizando no seu trabalho o desejo mais profundo do coração, que é alcançar a Deus, alcançar a sua própria realização pessoal no coração mesmo de Deus, na sua vida de existência para Deus, com Deus e por Deus. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos ilumine neste dia de Pentecostes e em todos os dias da nossa vida. No dia 27 de maio a 3 de junho, nós teremos aqui em Belo Horizonte a 60ª Semana Eucarística. Dom Sebastião Roque será o pregador e é, sem dúvida nenhuma, um momento muito bonito de reflexão, de aprofundamento, de estudos e de adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós queremos que todos os católicos se voltem para a Catedral da Boa Viagem nesses dias. Guarde bem, de 27 a 3 de junho, quando celebraremos o dia de Corpus Christi. E a festa de Corpus Christi neste ano na Arquidiocese de Belo Horizonte será celebrada nas foranias. Por exemplo, a Forania São Francisco das Chagas vai fazer uma tarde lá na PUC, naquele estacionamento da PUC. Estaremos lá a partir de 14 horas até às 18 horas para uma grande tarde de louvor à Eucaristia. O apostolado da oração infanto-juvenil estará presente dia 29 às 9 horas na Catedral da Boa Viagem, fazendo parte da Semana Eucarística. Todos os centros paroquiais do apostolado missionário infanto-juvenil devem comparecer. Estamos contando com o trabalho bonito do Padre Lorival, do Padre Geraldo Sobreira e também do Dr. Reginaldo, que estão comandando este momento forte do apostolado missionário infanto-juvenil. Nos dias 29 e 30 de maio, a Evangelização 2000 fará um mutirão de evangelização na Vila Ideal, em Ibirité. Ontem foi a festa litúrgica de Santa Rita de Cássia. Nós sabemos que por esse estado de Minas, nós temos muitos lugares em que Santa Rita de Cássia é a padroeira. Muitas paróquias, muitas capelas. E aqui em Belo Horizonte nós temos a Igreja de Santa Rita de Cássia, lá no bairro São Pedro. O padre Toninho é o vigário daquela paróquia. E ontem tivemos uma festa muito bonita que continua hoje também.
Mas, em especial, quero lembrar que Santa Rita de Cássia é a padroeira da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, da qual eu sou capelão. Então, hoje, às 16h30, estarei na capela da Polícia Civil, celebrando a festa de Santa Rita de Cássia. Estou convidando a todos. Os jovens lotaram ontem o Mineirinho. Foi o Cristo é um Show, um espetáculo bonito. O Lar dos Meninos Doriana está se preparando para o final deste mês, quando terá uma festa de confraternização muito bonita. No fim dessa semana, lá no Caná, nós vamos ter também o reabastecimento, ou seja, uma participação das viúvas, das divorciadas, das solteiras, enfim, das mulheres que estão sendo convidadas para esse encontro. E hoje é festa do Divino Espírito Santo, é o dia de Pentecostes. Nós estamos rezando com vocês para que o Divino Espírito Santo haja cada vez mais no coração de todos e nessa sociedade da qual participamos. Amigos, bom dia, bom domingo e até o próximo, se Deus quiser. Fantástico. A meteorologia prevê: o Brasil vai passar pelo inverno mais frio da década. Nossos repórteres vão até o extremo sul da América, o lugar onde se originam as frentes frias, para explicar quais são os fenômenos meteorológicos que vão provocar baixíssimas temperaturas no país. Você vai ver um compacto do primeiro capítulo de Roque Santeiro, que nunca foi ao ar. Uma das maiores obras de Dias Gomes para a TV. A novela foi proibida pela censura em 75 e só foi apresentada 10 anos depois com outro elenco. São imagens do nascimento de Sinhozinho Malta e da Viúva Porcina, personagens que o público jamais esqueceu. Domingo, no Fantástico. Bom dia. Doenças como a dengue, febre maculosa e leishmaniose estão assustando a população de Belo Horizonte. Os moradores da região do Barreiro, por exemplo, estão em estado de pânico. A leptospirose já provocou uma morte e o número de casos suspeitos é grande. Os moradores da Rua Pinos, no bairro Olaria, estão assustados. Não entendem o que aconteceu com os vizinhos. Ninguém está sabendo, menina. Um fala que é uma coisa, fala que é outra. Orlando e a mulher Dulce moravam nesta casa. Durante uma semana, eles se queixaram de febre, dor de cabeça e dores musculares. A família agora sabe que pelo menos Orlando morreu de leptospirose. 2 filhos e 2 netos do casal estão internados com suspeita da doença. Geraldo também morava com a família. Diz que está com medo. Medo de morrer. Morrer sem saber por causa de quê. Um exame feito na Universidade Federal de Minas confirma: Orlando Dionísio morreu de leptospirose. A doença é causada pela urina de rato. E não é difícil imaginar como esses roedores vão parar nessas casas. No fim da rua, um trecho do Arrudas virou depósito de lixo. A SLU começou a desratização. A veterinária diz que foram encontradas muitas tocas de ratos até nas casas. Que conselho você daria para a população aqui dessa rua, que o pessoal está meio assustado? Seria armazenar bem esse lixo, colocar na rua para ser recolhido para a SLU nos dias da coleta, evitar de estar jogando lixo aqui na beirada do córrego e fazer uma campanha dentro das casas para limpeza da casa, tirar entulho, madeira, material que não é útil mais, que isso tudo serve de esconderijo para as ratazanas, e colocar para ser levado para a SLU. Para conversar conosco e tirar todas as dúvidas sobre a leptospirose, está aqui conosco o professor Elvio Carlos Moreira. Bom dia, professor Elvio. Bom dia, Carlos Alberto. Professor, é dengue, febre amarela, febre maculosa, leishmaniose, leptospirose. Essas doenças estão todas aí voltando. O que está acontecendo? Infelizmente, Carlos Alberto, eu compartilho dizer que essas doenças estão voltando. Elas estão nas cidades brasileiras já há muitas décadas.
algumas doenças, como a leptospirose, elas ocorrem de forma muito frequente nas capitais brasileiras, principalmente na época das grandes inundações. Quando eu vejo a cobertura da TV Globo, no final do ano, das grandes inundações do Tietê, eu fico triste, porque eu sei que novamente vai se repetir em São Paulo um número expressivo de brasileiros que vão adoecer de leptospirose. Então é um fato que se repete. No caso de Belo Horizonte, nós não estamos assistindo anualmente grandes inundações na cidade. A última, se você se recorda, foi em 1995, em janeiro. Naquela época, nós tivemos um aumento dos casos humanos de leptospirose em Belo Horizonte, que foi até mais ou menos nessa época, fim de março, abril. Mas a ocorrência dos casos humanos em Belo Horizonte é muito antiga. Tem mais de 25 anos que eu trabalho com as leptospirose, tanto nos animais como com a parte humana, com os colegas da Faculdade de Medicina, a professora Nívia Noemi, né, o professor Roberto Pedersina, há muitos anos, recentemente com outros colegas da escola. Em 95, eu conduzi um trabalho estudando os casos humanos, não só em Minas, mas em todo o estado de Minas Gerais. Não me surpreende, né, a ocorrência da leptospirose em qualquer mês do ano. Me surpreenderia se nós agora, em abril, tivéssemos um número acima de 20, 30 casos no mês. Aí sim nós poderíamos chamar uma epidemia. Mas a ocorrência de 3 ou 4 casos está mais ou menos dentro da expectativa de ocorrência na região periférica de Belo Horizonte. Mas e esse pânico, esse medo da população? Esse medo não se justifica. A população não tem o que temer. Belo Horizonte não está, no momento, com uma doença misteriosa. Não há nenhuma doença gravíssima não conhecida em Belo Horizonte. As hipóteses de diagnóstico de febre maculosa, de leishmania, febre amarela, dengue hemorrágico, leptospirose, ou mesmo hantavirose, são necessárias para a exclusão dessas doenças, porque todas elas, no início da manifestação clínica dos pacientes, têm sinais comuns. Todos os indivíduos apresentam, geralmente, um início febril, com elevação da temperatura, dor de cabeça, dor muscular, dor na batata da perna, dói as costas. Lembra muito uma gripe, mas é comum essas doenças. Com o passar dos dias, aqueles casos que vão se agravar, como aconteceu, citado aqui na introdução da matéria, da Dulce Coutinho e o seu marido, né, o seu Orlando, eles tiveram aquele que é considerado um caso gravíssimo, quando aparecem sinais, sintomas clínicos de icterícia, que é a mão ficar amarela, os olhos amarelos, dificuldade respiratória. Aquilo está indicando uma hemorragia nos pulmões, dificuldade renal, né, de micção. Olha, são 3 órgãos vitais do organismo humano: o pulmão, o coração e o fígado. Nestes casos, a letalidade, ou seja, a morte, é de 80% a 100%. Recuperar nesses casos requer CTI de altíssimo nível para tentar reverter esse caso. Felizmente, esses casos graves não são muito comuns, mas a literatura médica mundial passa a chamar a atenção dos especialistas, dos infectologistas, a partir de 1990, que a leptospirose grave, como nós assistimos desses 4 pacientes, ela estava aumentando a sua frequência, não só na China, nos Estados Unidos, na Argentina e no Brasil. Olha, em 1994, o doutor Alírio, que é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Fundão, ele publica um trabalho
alertando os seus colegas para o aparecimento durante as epidemias destes casos graves, que ele intitula como sendo a síndrome da angústia respiratória. Muitos dos casos ele me relatava que a equipe médica não conseguia nem entubar o paciente morria afogado, tal grau de hemorragia pulmonar. Né? Então, são casos que não justificam a população ficar alarmada. Isso eu coloquei semana passada, eu passei a participar, assessorar a prefeitura a partir do dia 12 do corrente mês, e visitando a área e trabalhando com as amostras desses pacientes. Já na quarta e quinta-feira nós tínhamos segurança, que não estavam mais à frente a nenhuma doença estranha, que a doença tratava-se de leptospirose, que era uma doença localizada naquela rua e em 2 casas, que a doença ela tinha ocorrido, o contato, no ambiente familiar, o que excluía a possibilidade de nós termos novos casos graves. Não era o córrego que poderia ser culpado naquele momento. E, felizmente, a minha previsão se confirmou. Nós não temos nenhum outro caso, nenhum vizinho. Os vizinhos, as crianças que estavam ali, eu tive com elas ontem. Elas estão saudáveis, elas foram liberadas. Estive na casa do senhor Orlando ontem, estive com a filha, a Sheila Coutinho, estive com o genro, e as pessoas, felizmente, não se confirmou aquele pânico da semana passada. No próximo bloco, nós vamos ver como diagnosticar a leptospirose. Maio Maior na Tupã. A maior venda de móveis de todos os tempos em todas as lojas Tupã. Preços e condições nunca vistos em estofados, cozinhas, armários de aço, móveis tubulares, colchões, guarda-roupas, camas e muito mais. Comprar na Tupã é muito mais fácil. Vá conferir e aproveitar. Maio Maior na Tupã. E neste sábado e domingo tem plantão especial no Lojão do Depósito e Lojão Venda Nova. Esta é a BH-FM. Ela proporciona a você sorrisos felizes o dia todo. A BH-FM tem uma exclusiva proteção contra o mau humor e a tristeza. Experimente. A BH é mais, muito mais. Neste domingo, meio-dia, Renato Aragão, aprontando todas em A Turma do Didi. 12:30, música e muita animação com Sandy e Júnior. 1h, a alegria invade o planeta Xuxa. 4h, Chitãozinho e Chororó, Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano, juntos em Amigos e Amigos. E às 5h, Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Como o professor Elvio Moreira disse, a leptospirose pode ser confundida com a gripe. Vamos ver como diagnosticar a doença e como diferenciar os sintomas. Os exames mais rápidos para confirmar a contaminação são o sorológico e o de DNA. Eles são feitos a partir de amostras de sangue, saliva ou urina. O resultado sai em um dia, mas nem sempre é eficiente no começo da contaminação, porque a bactéria já tem que ter se propagado bastante pelo corpo para ser detectada. Infelizmente é um problema que somente após 15 dias nós conseguimos detectar se a pessoa é positiva ou não com esse teste sorológico. O problema é que normalmente a doença já começa a se manifestar em até 1 semana após a contaminação. Na 2ª semana já pode estar entrando na fase mais grave, antes mesmo que os exames de laboratório possam confirmar se a pessoa está ou não com leptospirose. Por isso, é preciso atenção aos sintomas. Dores musculares e de cabeça, febre, perda de apetite, enjoo e vômito são os sintomas mais comuns. Na fase mais grave, a pessoa pode ficar amarelada, com icterícia. O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento. E é preciso cuidado para não confundir com outras doenças. Professor Elvio, é um diagnóstico um pouco demorado. Como nós vimos aí, 15 dias para poder se chegar a uma conclusão
de um exame laboratorial. Como que o paciente pode contribuir com o médico para que o diagnóstico saia de maneira mais rápida e da maneira mais correta possível? Olha, o diagnóstico de qualquer doença no homem, ele pode ser feito de várias maneiras. Nós podemos fazer um diagnóstico chamado epidemiológico. Se eu vou para La Sanse e tenho dificuldade respiratória, provavelmente eu tenho uma doença chamada de Chagas, uma lesão cardíaca. Então, o diagnóstico epidemiológico, ele já te informa o risco daqueles indivíduos que vivem naquele local. O outro diagnóstico é o chamado diagnóstico clínico. Então, a manifestação de sinais, como que o organismo reage, né, é que permite ao médico ele separar, estabelecer a sua hipótese clínica. Não precisa de nenhum exame de laboratório para um médico fazer um diagnóstico de tétano. A rigidez de nuca muscular, né, há milhares de anos, o médico é capaz de depender de qualquer recurso de laboratório. Da mesma forma, a leptospirose precisa, no início da sua doença, das suas 2 primeiras semanas de manifestação clínica, da experiência e a dedicação do médico. E o médico, sim, esse é o profissional competente e capaz de separar se se trata de uma gripe, de uma hepatite, de uma dengue, de uma febre maculosa. Existem sinais na manifestação do paciente que vão permitir a este médico cuidadoso fazer essa separação. Primeiro, é que a gente pode até usar o termo técnico, acho que é comum, anamnese, é conversar com o paciente. O paciente terá que informar ao médico o local que ele vive, o que é que ele faz, o que é que ele come. Olha, essas informações são fundamentais já para ir sinalizando para o médico o provável problema se é relacionado com leptospirose. Se eu chego, né, para examinar um paciente, me informa que veio da periferia de Belo Horizonte, veio da região aqui de Venda Nova, onde que passa o córrego Vilarinho, se ele veio da região de Nova Lima, de Raposos, se ele veio da região do Barreiro, do Diamante, do Tirol, ele mora de forma precária, né? Ele está desempregado, ele então aproveitou para dar uma arrumada na sua casa, no seu quintal, ele cria cães dentro da sua casa, cria outros animais domésticos, cria cabras, aquela região, ali nós temos o Lindéia, temos o Tirol, existe o costume de várias pessoas ali, pela própria origem deles, do norte de Minas, são criadores de cabras, muito comum vocês verem lá. Todos, olha, ele cria passarinhos, o senhor criava lá papagaio, tem 3 papagaios, o papagaio, né, todo papagaio adora semente de girassol, e a semente de girassol é um grande atrativo para camundongo e rato de esgoto. Olha, todas essas informações, então, sugerem ao médico os riscos. Se ele é um carroceiro, manipula, usa cavalos, cria na periferia, em lotes vagos, está todo marcado de picadas de carrapato, principalmente nesta época, e tem manchas hemorrágicas, chamadas máculas, encaminha para um diagnóstico de febre maculosa. Se nós tivéssemos uma epidemia de dengue em curso, como o ano passado, a Policlínica do Tirol tinha paciente o ano passado deitado no chão, principalmente os adultos, que são os mais atingidos. Ora, se eu estou atuando naquela área, uma área com epidemia de dengue em curso, provavelmente poderia aparecer um caso de dente hemorrágico. Neste ano, a dengue em Belo Horizonte ela está sob controle. Não havia elementos, do ponto de vista epidemiológico, para incluir a possibilidade de dengue hemorrágico. Foi o que me levou a atuar nisso. Quando eu acompanho no dia 10 e no dia 11, agora de maio, a leitura e uma hipótese de dengue hemorrágica, eu falei, mas não há elementos do ponto de vista epidemiológico para que esses 2 pacientes poderiam ser casos de dente hemorrágico.
Aí que eu entro no circuito na segunda-feira, dia 12, levantando para os colegas da prefeitura duas hipóteses: leptospirose ou hantavirose. Por que a hantavirose? Porque pelas informações que eu tenho de ex-alunos, a menina que deu a entrevista foi uma ex-aluna minha, é a Patrícia Anderegg. A questão de 2 meses, ela está terminando o mestrado na veterinária, e eu conversando com ela a respeito de leishmaniose na região, ela me informava: professor, nós estamos concentrados no controle da dengue. A leishmania lá também está sob controle, mas é prioritário a dengue. Agora, a região é uma região que tem problemas seríssimos de saneamento básico, como também os moradores mantêm em suas residências vários animais de estimação e os quintais estão, vou usar a expressão dela, imundos, mas imundos, porque esse comportamento nosso de guardar material, resto de construção, janela de basculante que você acha que vai trocar um dia, telha, tijolos, tudo isso, ela fala: professor, assusta, porque ao fazer o combate à dengue, que está muito associado ao problema da limpeza, a quantidade de fezes de rato de esgoto. Nós, veterinários, somos treinados durante o curso de graduação no combate aos roedores, tanto na cidade como nas fazendas, porque eles são prejudiciais nas fazendas, não só porque eles participam, vou dizer, do banquete dos animais, das rações que são caras hoje, rações dos suínos, das aves, né, das vacas leiteiras de alta produção, mas também pode se constituir reservatório de doença importante para os animais domésticos. Muito bem, depois do intervalo, nós vamos saber o que pode ser feito para diminuir os riscos de doenças como a leptospirose. Ué, eu não sou piloto de avião? Experimenta. Parece novo. Eu conservei pra dar pra você, maluquinho. Ah, então é igual meu livro. A gente tem que cuidar dele direitinho pra passar pra outra criança no ano que vem. Isso, o senhor guardou pra quem? Já sei. Foi pro Juninho. Cuide bem dos seus livros. Ano que vem, eles vão ser amigos de outras crianças. A revista Crescer traz orientação segura para toda a vida. Leia a revista Crescer, porque ninguém nasce sabendo. Mulher. A senhora nunca teve prazer, dona Camila, mas na minha idade é uma pouca vergonha. Cris e João Pedro, tentando ajudar um casal que não se entende na hora do sexo. Se o senhor quiser manter o seu casamento, o senhor vai ter que aprender a dar prazer à sua mulher. E Marta, lutando para curar uma jovem vítima de uma estranha doença. A senhora acha que eu posso ter pego isso numa banheira de motel? Mais provável é que isso tenha sido transmitido a você pelo seu namorado. Nesta terça, depois de Caceta e Planeta, episódio inédito de Mulher. Nós estamos conversando hoje com o professor Elvio Castro Moreira, um especialista em leptospirose. Professor, a gente vê que a comunidade sempre recebe o peso de culpa por tantas doenças, que é o lixo. Nós vimos aí no início do programa aquele córrego em que as pessoas depositavam o lixo ali. Qual o peso realmente que tem o lixo, o córrego sujo, aquele córrego que não foi canalizado? Que peso que tem isso nessas doenças que nós citamos aí? E o que a população pode fazer? O que as autoridades devem fazer para poder combater essas doenças? Carlos Alberto, a coisa é muito complicada e complexa, né? Se nós lembrarmos do saudoso Juscelino Kubitschek, com suas metas de desenvolvimento, grandes obras foram feitas neste país. Infelizmente, recentemente, nós não vemos mais grandes obras, principalmente na área de saneamento. Ora, com esse processo intenso de urbanização e esse crescimento desordenado da cidade, essas populações periféricas
elas não ficaram só periféricas geograficamente, não. Elas ficaram excluídas, ficaram periféricas dos equipamentos urbanos essenciais. A rede de esgoto não cobre mais essa região. Belo Horizonte tem uma característica interessante, pelo menos a rede de água Copasa, né, ela leva a água tratada a praticamente 97% dos domicílios de Belo Horizonte. As favelas, porque eu sou epidemiólogo, trabalho com isso, fico olhando. Mas não tem condição de levar a rede de esgoto a toda a cidade. Há todo um problema também de moradias dignas, né, de financiar grandes obras hoje no sistema habitacional. Olha, mas eu comento que nós podemos ser pobres, mas podemos ser pobres dignos. Nós temos condições, não é também ficar cobrando, né, que vamos canalizar, vamos fazer casas, né, para todo mundo. Nós podemos viver de uma forma digna, né, mesmo em condições mais modestas, né, sem ter problema de doenças. Primeiro, é preciso que o brasileiro seja educado numa linha de que, ao morar na cidade, ele não está mais na fazenda, onde ele chupa uma laranja e joga a mamucha no chão, come a banana e joga as cascas no chão. Porque esse costume, esse hábito que ele trouxe do interior, não é possível na cidade, porque isso vai transformar em alimentos de ratos, de camundongos, de barata, que vai trazer doença para ele. Porque agora ele não está mais morando num casebre e o vizinho está a 50 quilômetros. Não, o vizinho está do lado dele. Se fizer bate a moça, ele bate o vizinho. Não é isso? Então nós estamos morando tudo aglomerado. O problema é que atingir ele ou o vizinho vai atingi-lo. Porque nós estamos todos muito próximos. Nós estamos nos conjuntos. Né? Nós estamos morando, seja em casas unifamiliares ou em apartamentos, nós estamos convivendo muito próximos. Então é preciso, a primeira coisa, que eu chamo da vacina da leptospira, é a limpeza. Nós temos que viver de forma digna, limpos. Né? Mesmo que minha casa fosse de terra batida, mas tinha que ser varrida diariamente. Não acumular lixo de jeito nenhum. Porque é uma característica também dessas populações periféricas, né, vamos chamar assim de excluídas, eles geram muito lixo. Agora, a época do frio, o alimento vaca atolada, vai sobrar osso. Ele não compra partes de frango, ele não compra o peito do frango para colocar no micro-ondas. Ele compra, às vezes, a galinha viva. A galinha vai gerar lixo, a pena, o pescoço, as vísceras que não são comestíveis, que ele vai descartar no seu entorno. É o alimento para os ratos. Olha, todos esses aspectos têm que ser considerados e é preciso, é que a escola pública, vários setores sejam mobilizados, as organizações comunitárias, para que se tome consciência de que o acúmulo de lixo, não só para a leptospirose, está colocando em risco o aparecimento de epidemia de várias doenças. E as autoridades, professor, o que elas podem fazer? Que campanhas, que medidas podem ser tomadas? Olha, as autoridades, elas podem fazer numa linha. Primeiro, investir em toda essa área de educação. Investir na área do saneamento na região periférica. Tudo bem que varra o meu bairro, que eu moro, que é no bairro Bandeirantes, mas é preciso que se dê prioridades às áreas que têm infraestrutura precárias. É preciso que se limpe realmente todos esses córregos. É preciso que se promova sistemas de coleta de lixo. Ora, como não vão trabalhar só com um caminhão pesado em ruas tortuosas, íngrenes? Por que não usar mini-tratores? Por que não usar a carroça? A veterinária, nós temos um trabalho, nós estamos dando um apoio a carroceiros de Belo Horizonte, que são 10 mil cavalos utilizados em Belo Horizonte. Por esses carroceiros, tem um papel enorme do ponto de vista social, do ponto de vista, inclusive, da limpeza da cidade. São eles que transportam os materiais de construção nas vilas e nas favelas. Eles eventualmente poderiam ser utilizados, até contratados, para, em conjunto com a SLU, em determinados locais, eles participarem do processo da coleta do lixo.
serem remunerados por isso. Onde que não entra um caminhão, entra uma pequena carroça, um animal de tração, né, ou carrinho de mão, enfim, há várias maneiras, né, da gente mobilizar a sociedade e os equipamentos tecnológicos para melhorar esse sistema de coleta de lixo em Belo Horizonte. Muito bem. Como nós vimos aí, é um trabalho realmente em parceria entre autoridades e comunidade. Nós queremos agradecer a presença do professor Elvio Carlos Moreira. Vamos torcer para que essa parceria dê certo, cada um faça a sua parte e que a gente possa realmente tomar providências e solucionar todas essas questões ambientais e de saneamento básico. Uma ótima semana para todos e até o próximo domingo.